Atualmente o que a gente fez, né, dando sequência aqui na aula anterior, a ideia seria fazer o alterar, né? Então ele está indo, quando a gente seleciona ali um elemento da lista, ele vai para essa página aqui, form alterar.php. E a gente já está mandando o ID de quem se quer alterar, né? Isso a gente fez ontem. Então está faltando fazer aquela página ali, né? A form alterar.php. Tá? É isso que nós vamos fazer agora. Ok? Então o que a gente faz lá? Cria uma nova página. O que vai ter essa form alterar.php? Vou botar o nome dela aqui já. Então aqui, ó, a página form alterar, ela vai ser o quê? Uma cópia da cadastro, né? Só que qual vai ser a tarefa dessa página aqui? A tarefa vai ser o seguinte: ela tem que receber os dados referentes ao, digamos, ao item que foi selecionado aqui nessa lista. Então, se ele clicar lá em rosa tatuada, eu tenho que, lá naquele formulário, eu tenho que carregar esses dados aqui. Todas as informações referentes à rosa tatuada. Então, por isso que dá um pouquinho mais de trabalho fazer o alterar. E aí, como é que eu sei que eu tenho que buscar aqueles dados ali? Porque eu estou recebendo, na verdade, na hora que a gente clicou lá no listar, o que a gente já sabe? Está sendo enviado o ID. Ok. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é receber esse ID. Não é? Então, nós vamos trazer ele para cá. Ó. Criamos novamente uma variável, ID, e pegamos por request o ID que veio da página anterior. Que era, vamos ver qual era o name lá. Lembra que vocês têm que olhar aqui, né? Tem que olhar o que a gente está mandando, né? E ID também. Então, mantém ID. Tá. Às vezes convém não usar o mesmo nome, tá? Para não dar confusão. O que a gente pode fazer para testar aqui? Dá um eco e verifica se ele veio ou não veio. Tá, então esse é o testezinho legal que vocês podem fazer. Tá, então testando aqui, né? O ID. Clica no item que vocês querem e lá em cima está o eco demonstrando que veio. O que a gente faz agora? Esse eco é desnecessário. Não vamos precisar dele porque a gente já viu que funcionou. Qual é a próxima etapa agora? Eu sei que a partir do ID eu posso fazer uma consulta e trazer os dados. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos agora, usando o SQL, a gente precisa trazer de alguma maneira os dados referentes àquele ID. Então, o que a gente começa a montar aqui? Montamos primeiro o nosso SQL. Como é que eu faço uma consulta SQL para trazer informações? Select. E aí, como eu quero todas, asterisco, from, CDs. E aí, só que é o seguinte, né? Eu quero todos os campos, mas aí tem um detalhe. Eu não quero todos os dados, eu quero somente aquele ID ali, né? Então, eu vou colocar o que aqui? Query ID igual a nossa variável. Isso aí. Então, aqui está filtrando para trazer só aquele ID que nós passamos. Na sequência, o que é? O SQL está montado. Agora vamos executar ele, certo? Para a gente fazer aquela conversãozinha lá que nós... Lembra aqueles passos que a gente viu nas outras aulas? Então agora a gente faz o seguinte. Dados. Percebe o que é? Qual é a função que executa o comando SQL? MySQL query. E aí, aqui dentro, usando a nossa SQL montada e a nossa conexão, nós executamos essa informação aí. E, para guardar as informações, estou usando as mesmas variáveis até vocês retomarem, né? E aí a variável elemento vai conter o quê? Vai conter o array associativo, que é trazido como um MySQL
fetch array. E o que o fetch array precisa pegar aqui para fazer? A variável dados. E após isso, eu posso pegar as informações uma a uma, coluna por coluna do banco. Então aqui, ó, depois de fazer o fetch array, eu crio as variáveis que eu quero armazenar as informações que estão vindo do banco e faz a associação lá desses dados. Então o ID vai pegar o quê? Da variável elemento, eu vou pegar o quê? Aí sim, eu ponho o nome do campo. Como é que está a ID lá no... É ID também? Se eu não tenho certeza, o que eu faço? Vai lá e verifica, né? Verifica lá na base que vocês criaram. Bom, então é ID mesmo. Depois, cantor, também variável elemento. Interprete. Eu já vou agilizando aqui, né? Depois título é titel e ano JAHR, né? JAR. Agora eu tenho os dados de fato. Gente, então assim, ó, o que acontece agora? Depois que vocês fizeram isso, se vocês quiserem testar fazendo um eco, beleza. Lembra que eu sempre sugiro para vocês? Vou até fazer isso junto aqui, ó. Então aqui, ó, só testando, né? Visualizando o teste. Ok. Então assim, esse teste também sai fora. Vocês podem tirar ou comentar, tá? Isso é a escolha de vocês. Eu estou tirando porque eu sei que não... para não ficar código sobrando aqui. Tá, e por último, o que falta agora? Falta o seguinte. Como esse formulário aqui ele tem possibilidade da pessoa alterar as caixas, o que eu faço? Eu tenho que possibilitar que os dados venham dentro das caixas. Tá, essa seria a ideia. Os dados têm que ser carregados dentro da caixa. Tá? Porque, claro, veio o dado daquele registro, aí a pessoa altera e grava de novo. Por enquanto veio só lá em cima. É. Como é que faz para entrar dentro da caixa? Quando é caixa de texto, barbada. Tá? Não tem mistério nenhum, na verdade. Só vai fazer o seguinte, ó. Ali no HTML, tá? O que nós vamos fazer? A caixa de texto, quando ela é enviada, na verdade, ela tem uma propriedade chamada value. É variável. E a value é o valor que ela vai ter quando a pessoa digitou algo e mandou para gravar no banco. No nosso caso, nós estamos fazendo o contrário. Nós vamos pré-carregar um valor. Então, a gente faz isso usando essa propriedade aqui, value. E aí, o que a gente faz dentro dela? A gente dá um eco na variável referente ao campo. Carrega a variável lá dentro, o nome. Exato. Quando abre o formulário, já carregou com o valor da variável. É aquele esquema, tipo, digite sem e-mail aqui, digite sem aqui. Parecido. Aquilo, na verdade, é uma dica. Tem uma propriedade no HTML5 que dá isso. Que tu pode usar para isso aí. Usa um eco aí dentro das aspas. Usa um eco aqui dentro. Só que aí, claro, como aqui é HTML, o que nós vamos ter que fazer? Para poder usar um eco aqui? Tem que colocar o PHP ali dentro. E aí usa o comando eco e a variável. Que é título do CD. Tem que se lembrar disso aqui. Sempre que for usar PHP dentro do HTML, vocês têm que fazer essa intervenção aí com as tags do PHP. Mas vocês vão ver que não é, vocês se acostumam com isso. Tá, então aqui, ó, para cada campo, faz um eco usando a propriedade value com o valor da variável. Tu muda também a ordem do botão aí. Ao invés de cadastrar, tu bota alterar. Isso, perfeito. O botãozinho aqui ele muda para alterar. Só que aí, claro, que mais? Como a gente tem que mandar tudo, tá? A gente vai precisar que o ID também vá para a página seguinte. Tá? Nós também vamos precisar disso, porque na hora de alterar de fato, o comando SQL alterar vai precisar saber que ID é esse que tem que alterar. O comando lá de alteração. Então a gente vai incluir também a caixinha do ID aqui. Mas aí no caso a única coisa que não vai alterar é o ID. É, isso mesmo.
E aí assim, ó, vocês vão perceber que vai ficar um probleminha, que aí nós podemos ver como resolver. Como é que é? Vai acrescentar mais um. Mais um. Pra botar o ID. Isto, o ID. Mas se não vai mexer nele. Calma, já vamos entender por quê. Então aqui, ó, fazendo o testezinho, o resultado esperado agora é esse aqui, né? Lembrando, agora a gente tem que mandar, clicar no item e aí tem que aparecer já o formuláriozinho carregado. Né? Qual é a próxima etapa agora? A próxima etapa é a gente efetuar o que for alterado aí. Finalizar, na realidade, né? Ou seja, o que vai acontecer? A pessoa, escrevi errado aqui IFSC, não era IFSC, era Instituto Federal, tá, de Santa Catarina. Ops, faltou lá ali. Tá? Então, o que ele faz? Aí, quando eu clico em alterar, aí sim é que essa alteração vai ser efetivada no banco de dados. Tá? Isso que agora a gente tem que conseguir fazer. Tá? Ou seja, o que a gente tem que pensar aqui agora? Vamos pensar um pouquinho. Eu tenho que me lembrar o seguinte, tá? Isso é um formulário, então, o que acontece quando eu clico lá no botão alterar do formulário? Os dados são enviados para algum lugar, que na verdade é o action do formulário, né? Olha aqui como é que estava o nosso action atualmente. Então nós vamos fazer o que agora? Seguindo o nosso padrão. Ação alterar CD. Isso é ainda no formulário alterar. No mesmo, isso, no mesmo que a gente está fazendo aí. Tá? Eu só vou alterar o action lá para que ele mande esses dados para um arquivo chamado ação alterar CD.php. É uma página que vai criar. Né? Exato. É uma página que nós ainda não temos. Tá, e para concluir a alteração, então, criaremos esse arquivo aqui, o ação alterar.php, né? Ação alterar CD. Tá? Ops. Vou só salvar aqui para nós. O ação alterar CD. E no ação alterar CD aqui que nós teremos aí? Salvou com TXT. TXT? Ah, não. Ação alterar, tem que fazer um novo. Isto. Coisa linda, vai ter 300 páginas. Vai ter bastante. Vamos salvar como aqui para ficar direitinho. CD. Aí. Bom, vamos usar banco de dados, então. O que a gente traz para cá? O conecta, né? Tá? Lembra que sempre que vocês vão usar, traz o conecta. O conecta vai ser o mais utilizado mesmo, tá? O que vai acontecer também aí? Vocês vão perceber que existem coisas prontas no PHP. Isso a gente aí sim dá o nome de bibliotecas. E aí tu começa a perceber o seguinte, que tu não precisa criar tudo. Pega uma biblioteca pronta e aproveita ela. Isso no PHP existe de sobra. Tá? Eu vou concentrar um pouco do conteúdo para trazer algumas para vocês verem. Tá? Pra gente, vamos buscar lá, tal coisa. Aí a gente dá uma olhadinha no que tem aí para brincar. Tá, então aqui qual é a sacada? A sacada é a seguinte, primeiro, dados foram enviados para essa página, né? Então a gente vai ter que trazer eles de volta. Ou seja, vamos lembrar o seguinte, a gente já tinha isso em algum lugar, não tinha? Não tinha? Então eu vou fazer o seguinte. Só que eu vou trocar os nomes, né? Ó. Então, o que eu quero fazer? Eu quero trazer os dados para eu poder manipular eles aqui. Né? ID, cantor, título e ano. Certo? E esses dados foram enviados por... desculpem, aqui eu fiz errado. Aqui não é elemento, tá? Aqui é request. Eles foram enviados, né? TXT ID. Estão lembrados dessa situação aqui? Todos é Todos. Todos o request. Agora vamos só lembrar lá, né? Se tiver no padrão, ó, notem como facilita usar um padrão.
Então agora, vamos montar o que? A nossa variável SQL, porque temos um comando SQL por fazer, correto? O que esse SQL vai armazenar? Ele vai armazenar o comando update. Isso tem no roteiro 7. Então, update. Isto. Ó, o update ele é sempre assim, ó, update, a palavra update, o nome da tabela. Qual é o nome da tabela? A palavrinha set. E na sequência todos os campos que eu quero alterar. Tá? Todos os campos que serão alterados. E o valor para o qual ele vai ser alterado. O valor é uma variável. Então, no nosso caso, ID. o nome do campo no banco, qual é? É ID. Beleza. Então, o ID Igual a variável. igual a Mas vai alterar o ID? ID. O ID não, desculpem, não precisa. Ele vai usar o ID, mas não agora. Então é titel. Quais são os campos? JR. Interprete. Então titel igual a título, vírgula. Sempre com vírgula. Ah, Tá? tem que botar entre aspas ali, né? Sim. Aqui vai entre aspas. Porque é uma string. Interprete vai ser igual a Não, mas é que é por isso que não está funcionando mesmo. Então, sempre que for uma string, ela tem que estar entre aspas, é isso? Isso. A ordem, né? sempre entre aspas. E já Aspa sozinha, né? Aquela ali do- é uma apóstrofe, na verdade. É, Aspas simples. aspa sozinha. Tá? E aí assim, ó, o que vocês têm que lembrar? Que eu vou atualizar isso aí tudo quando? Aonde o ID seja igual a para executar o comando, lembrem que esse SQL aqui não está sendo executado ainda, né? Isso aqui é uma variável só, uma string. Então, para executar isso mesmo, a gente tem que usar o quê? O MySQL query, não se esqueça. E aí, o MySQL query precisa de duas coisas, né? A string que a gente criou e a conexão. Aqui é que o comando é executado de fato, tá? No MySQL query. Meu ombro está na frente. O que ele faz ali, ele só define a string SQL. Só define o que ela é, o que ela vai ser igual. Exato. Tu poderia escrever tudo isso aqui, update, blá blá blá, aqui dentro. Só que teria que ser uma string. Tu poderia fazer isso. Tá? Concluindo aqui. E aí, acho que aqui. Será que deu? É isso? Vamos testar? Tá, esse aqui é o ação alterar, né? É o form alterar e o ação alterar. Vou mandar os dois pro servidor. Vou dar um F5 aqui. Vamos ver então, vou alterar aqui o fulano. Não é mais fulano. Então, ao invés de ano 2000, vai ser 2014, fulano. Pode usar um reset aí, um botão Ciclano. reset também. Isso. Não foi fulano, foi ciclano. Mamonas Assassino. E o título do CD, Esse mesmo. fulano vindo de Marte. Pronto. Dou um alterar. Não encontrado. Não, então deixa. Vamos ver o que houve. Ele está chamando lá o ação alterar cd.php. Tá, então vamos verificar o que houve. É que eu não copiei o... Lembra que gerou um TXT, né? Tá, então corrigindo aqui, eu tinha mandado o arquivo errado. Vou dar um F5. E aí, claro, essa aqui é a ação esperada sim, tá? Por quê? Porque a gente não fez nada pra mandar uma mensagem. Tu alterou, né? Exato. O meu tá indo pra outra página. Se eu der um F5 lá no localhost, eu vou procurar se tem o ciclano agora lá, ó. Olha ali. Tá ali o ciclano. Pode também dar um eco dos novos dados, né? Pode. Ou tu pode fazer o seguinte, ó, que eu acho que pra vocês é mais lucro.
Vocês lembram do comandinho que a gente mandava voltar para uma página X? Não, Lembra? Header. E aí manda para onde? E aí tem que usar o comando location, né? E manda lá pro listar cds.php. O meu não tá alterando, ele tá adicionando. O meu não tá fazendo nada. Bom, então assim, ó, alterar concluído, certo? Tirando, claro, a questão das validações, mas nós vamos fazer então agora o excluir. E o excluir é o seguinte. Primeiro, onde é que está o comando do excluir? Está lá na lista, né? Então nós vamos agora lá no excluir e vamos transformar o excluir num link também, do mesmo jeito. href, não é? Aí qual vai ser a diferença agora? O excluir, ele não precisa de um formulário para carregar dados. O excluir tem só que fazer a exclusão e pronto, certo? Não tem que inventar nada. Então a gente pode chamar aqui no link a ação excluir diretamente. Tá? Ação excluir cd, para ficar no padrãozinho, né? .php. Ok? Então o que a gente vai ter que fazer agora? Vamos criar essa página aqui com os comandos necessários. Só que o que acontece? Como é que vai ficar aqui o resto? Ó, eu vou chamar a ação excluir cd. Eu vou passar o que para ela? O mesmo esquema. O ID. O ID que eu quero passar para excluir é o ID que atualmente foi selecionado. Tá, isso a gente tem que lembrar também. Certo? Aqui, vamos fazer esse excluir então. E o excluir então a gente já fez a primeira parte. Isso, então vamos criar essa página aqui. Ação excluir cd. Tá? Ponto .php, né, e não txt, nem tinha feito antes. Tá, e vocês vão ver que o esquema inicial é sempre o mesmo. Como assim, sempre o mesmo? A gente precisa de duas coisas, né? Primeiro, o include. Então, ó, muito parecido. E que mais? E o ID. Porque eu preciso saber quem eu quero excluir. Então, olha aí, ó. Praticamente a mesma coisa, né? Vocês viram, conforme a gente vai fazendo, fica mais fácil o entendimento. Então, digamos, já tenho o ID que foi solicitado. Vamos testar aquele mesmo esquema, né? Dá um eco aí no ID. TXT ID? Nesse caso não, né? Nesse caso é... E nesse caso é request. Ainda é request, né? Só ID. Bem observado. Então aqui o testezinho. Cliquei, ó. Que coisa linda. Na verdade, esse teu teste é só para ver se o teu conecta está funcionando. O conecta e também aqui se a passagem da variável está ok, se ninguém errou o nome, que isso aí sempre acontece. Bom, passo número 2, já tenho o ID, agora tem que fazer o quê? Criar a minha SQL, lembra? E agora, SQL para excluir uma informação do banco? Delete from CDs. Aí, ó. ID igual ao ID que eu já usei, né? Nota que o delete, ó, ele não precisa muita coisa, né? É só o comando delete, da onde e a condição. Tá? Nesse caso, a condição ela é bem específica. ID igual a alguma coisa. Mas em banco de dados, vocês não precisam excluir só uma informação, tá? É possível excluir várias. Ou todas. É que no caso aí, tu excluindo o ID, exclui todas Toda a linha. as informações. Todo o registro, que é a linha completa. Para executar, então aqui
MySQL, do jeito que nós estamos fazendo, né? Query. Então, de novo, string SQL e a conexão de dados. Beleza. Tá? Então aqui usamos o header para finalizar essa partezinha e voltar lá para a lista. E partir para o abraço, né? Para ver isso aí funcionando. Vamos lá testar? Testar essa bronca aí. Ixi, acho que eu fiz errado. Vamos ver? Então agora, ó, vamos excluir alguém aqui, ó. Vou excluir a banda Calypso aqui. Excluir, sai fora já, ó. Legal, já some direto. Já some direto. Aconteceu isso. Ó. Quê? O meu excluiu e foi pra Excluir, né? O que é legal de acrescentar nesse nosso aplicativo aqui? Aí a gente começa a ver as sugestões. Usar um CSS, né? Aqui, por exemplo, falta aqui um cadastrar novo. A gente não tem aqui. Vocês percebem que essa aqui seria a principal tela do aplicativo, né? Essa aqui é a tela principal dele. Se vocês forem analisar, né? A tela principal é... É a inclusão, né? Sim, mas pensa o seguinte, quando tu abre o aplicativo, tu quer ver os CDs que tem. Ah, vai ver os que tem. Então aí tu teria essa lista aqui, um filtrinho. Isso aí a gente vai aplicar na sequência também. Tá? Ideias futuras para melhorar aqui o aplicativo. A parte de pesquisa é legal, tá? Explorar a parte de pesquisa. Exemplo, eu quero listar os CDs do fulano de tal. A gente tem como montar uma forma para pesquisar. Classificar, quer dizer, por... Classificar também. Classificar é fácil. por cor, classificar por ano. Classificar é fácil. Quer ver uma coisa? Tá? Para alterar a listagem, vocês vão lá então no listar, vai no SQL que vocês montaram lá do listar, e ali no select asterisco for all CDs incluam order by e o nome da coluna que vocês querem listar. Se for mais de uma, coloca na ordem que vocês querem listar, separando por vírgula. Também funciona. Se quiser por ordem alfabética, que não tem nada ali. Sim, é essa a ideia. O padrão é a ordem alfabética. Então, por exemplo, eu quero por título. Então, Titel.